E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje o nosso bate-papo na disciplina de projeto de vida é sobre a resistência, tá? É mais uma parte do mindfulness e hoje nós vamos falar sobre resistência. É resistência de chuveiro? Não. É resistência dos materiais, para quem for fazer engenharia? Também não. Essa resistência, gente, ela diz respeito à nossa procrastinação. Tá, eu vou trocar em miúdos isso. As desculpas e os pretextos que nós damos a nós mesmos quando nós precisamos fazer uma tarefa ou passar de um nível de consciência para o outro. Melhorar, né? Fazer alguma coisa boa, ir para cima. Por exemplo, fazer um trabalho beneficente, fazer um trabalho de escola mesmo. É muito mais simples, porque para baixo não existe resistência, para cima sim. É como a física, né? O atrito, para baixo a gravidade atenua uma parte do atrito, agora para cima você soma a gravidade. Então, por exemplo, se você chega da escola e tem que fazer um trabalho ou tem que estudar para uma prova para amanhã, é muito mais simples. Teu corpo, né, e a tua vontade vão te guiar muito mais facilmente para o videogame ou para a televisão do que para a mesa para fazer aquele trabalho ou estudar, entendeu? Essa é a resistência que a gente vai estudar hoje. Na verdade, gente, essa resistência da qual eu estava falando, ela é a guerra primordial do homem contra seus vícios, né? O que eu quero dizer com primordial? É a guerra mais antiga que o homem trava consigo mesmo, com seus vícios, na hora de melhorar, na hora de subir um degrau. Todo degrau que a gente sobe, toda vitória nossa é uma conquista que depende de disciplina, determinação, persistência, né? Que está extremamente relacionado à disciplina, e vitória sobre a resistência. Assim, vencer depende de vencer a resistência imposta por nós mesmos, tá? O inimigo não está fora. Assim, é um consenso entre os filósofos e os psicólogos que todas as resistências, todos os pretextos, lógico, existem influências externas, mas a maioria e os mais fortes estão em nós mesmos. Gente, essa história do nosso maior inimigo sermos nós mesmos é uma extensão de uma afirmação de um filósofo chamado Thomas Hobbes, que em sua obra afirmou que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, ele quis dizer que o próprio ser humano seria capaz de atrocidades, seria capaz de muita violência contra elementos da sua própria espécie. E por projeção, por simples extensão de pensamento, assim, você nem precisa fazer perguntas para chegar nessa conclusão que eu vou falar agora, o homem é capaz das maiores sabotagens, das maiores sabotagens mesmo, acho que não existe nenhum termo melhor, contra si próprio. Simplesmente por medo de mudança, medo do novo. Porque assim, veja, quando a gente deve ter falado já no começo sobre o mito. Ah, não, isso eu falei em filosofia, tá? O mito da caverna, do Platão. Quando um dos elementos que estava lá preso na caverna sai e conhece o mundo real, além das sombras, né, que ele via dentro da caverna. Quem quiser conhecer melhor o mito da caverna, faz o curso de filosofia também, assiste às aulas de filosofia também, que vai ter mais familiaridade com isso. E ele volta, esse cara que escapa da caverna, ele volta para chamar os companheiros dele, que estão lá, ainda presos na caverna, vendo sombras da realidade, né? Vendo realidades distorcidas, né?
E quando ele volta, alguns se propõem a sair com ele, porque ele volta falando, não, vamos fugir daqui, que eu vou ajudar vocês e coisa e tal. Alguns querem evoluir, querem conhecer a verdade. Mas a grande maioria, não só do pessoal, aquilo é uma alegoria, mas assim, tá em nós, tá na sociedade. A grande maioria se sente bem naquilo lá. É o que a gente chama hoje em dia de zona de conforto. Tá gostosinho, tá quentinho aqui. Não quero sair. E olha como você tá todo machucado. Né? Falaram pro cara que escapou. Porque aquele corpo machucado, aquele corpo ferido, ele simboliza exatamente a luta que nós temos que travar para poder galgar algum degrau, para poder subir o nosso nível de consciência, para melhorar a nossa existência, para fazer algo melhor do que fazemos agora, né? Sair do estado que nós estamos, vencer a inércia ou a resistência e melhorar. Pessoal, a gente não pode esquecer nesse momento também de mencionar o ódio e a inveja que causa a quebra dessa resistência, a quebra dessa inércia. Por quê, gente? Vamos esclarecer isso. Vamos supor, você tem um projeto e procrastina, adia, arruma pretextos, né? Você mesmo arruma pretextos, arruma desculpas, enfim. Um belo dia você vence essa resistência que você mesmo se impôs e realiza aquele projeto, né? Vai do começo até o fim daquele projeto. As pessoas ao seu redor vão se sentir ofendidas, vão se sentir expostas, né? Porque, na verdade, elas vão pensar assim, vamos traduzir. Ué, ele venceu? Ele conseguiu, ele ou ela, né? Conseguiu aquele objetivo? Eu não consigo. Então, isso vai causar a negatividade dessas pessoas, né? Um sentimento negativo em relação a vocês. É o que a gente traduz hoje em dia como ódio, como inveja. Porque isso expõe a mediocridade das pessoas. Por que eu não consigo? Ela não quer chegar a essa conclusão, porque eu sou medíocre. Eu não tive a força de vontade, eu não tive a disciplina que ele ou ela tiveram. Certo? Isso expõe a mediocridade, isso expõe a fraqueza das pessoas, isso expõe a acomodação das pessoas. Antes de mais nada, quando nós não vencemos um desafio normalmente causado pela resistência, pela inércia, a maior arma da inércia é o medo do novo, que aparece sob vários ângulos, sob várias personas, né? várias fantasias. Esse medo normalmente aparece como acomodação, né? Ah, não, aqui tá ótimo. Lógico que você não admite isso, mas eu acho melhor não fazer isso agora porque eu tô cansado, é melhor, né? Assistir um pouquinho de televisão, jogar um pouquinho de game. Ou então, eu preciso falar com a amiga ou amigo. Tipo assim, você chega da escola, vamos continuar naquele exemplo inicial. Você chega da escola, você tem um trabalho, você tem uma lição muito importante, ou então, perdão, ou então você tem que estudar para uma prova, para uma avaliação importante também. E você tem tudo naquele momento, assim, tua casa está silenciosa, os seus irmãos mais novos não estão, enfim, N coisas, mas o momento está propício. Era só você sentar e fazer. Aí a gente fala para nós mesmos, nossa, mas agora eu tô super cansado, eu vou descansar um pouquinho. Eu preciso conversar com o meu amigo, com a minha amiga, para ver o que... E sendo que você já sabe, eu preciso conversar com eles para ver o que cai nessa prova. E você já sabe, você tem até anotado. Ou na plataforma, você entra e pesquisa, enfim. Ou seja, o momento está propício, mas você procrastina, você adia, você... E para adiar e não se sentir culpado, medíocre, você apresenta desculpas e pretextos para si mesmo naquele momento. Não estou dizendo, gente, que é sempre assim.
tem aquele dia que você vai chegar cansado. Mas naquela hora que você está hiper cansado, a própria biologia afirma que naquele momento nós ainda temos energia. O nosso corpo está cansado. A nossa mente pode estar cansada. Mas se nós... Lembra da primeira aula que eu falei a respeito de meditação, a respeito de foco? Se você direcionar seu foco para aquilo que você tem que fazer, que é uma obrigação fazer, você provavelmente vai arrumar energia, provavelmente vai nascer energia para você, vai surgir de algum lugar que você não entende. Basta você ter coragem de quebrar a barreira da inércia. Basta você direcionar o seu foco, né? Naquele momento que você fala, não aguento mais, estou só o pó, quero dormir, quero tomar um banho, quero jogar, quero relaxar, não quero pensar nisso. Naquele momento, se você procurar dentro de si, você vai achar um pouquinho de energia. A própria biologia afirma isso, não sou eu que estou afirmando. Gente, eu sei que parece autoajuda, do tipo, não, você consegue, vai lá, força. Não, isso que eu estou expondo para vocês é psicologia antiga, é filosofia, certo? Tem a ver com você quebrar as barreiras que você mesmo se impõe, as barreiras que te impedem de alcançar alguns objetivos. Nós conversamos sobre meditação, sobre esvaziar a mente de pensamentos aleatórios, pensamentos que não estão relacionados àquele assunto, porque isso também é uma forma da qual a resistência se utiliza para te distrair. Outra coisa que nós conversamos agora, nesta conversa nossa de projeto de vida, é assim... E olha, gente, agora eu vou parar um pouquinho aqui. Quando a gente falou a respeito de pensamentos aleatórios, você mesmo pode fazer esse teste, você mesmo pode começar a analisar os pensamentos que te ocorrem na hora que você está preocupado em terminar um projeto. Gente, se você pensar com frieza, aqueles pensamentos que ocorrem ou não poderiam ser resolvidos naquele momento, assuntos que não poderiam ser resolvidos naquele momento, ou então são pensamentos que não têm uma grande importância, são coisas assim do tipo, eu preciso... você pode, por exemplo, falar, não, eu preciso ver televisão. Por quê? O que é tão importante na televisão? Hoje em dia, com os streamings, o que você vai estar perdendo? Né? Que você não pode ver uma reprise depois, você não pode ver no YouTube. Eu preciso jogar videogame. Por quê? Por que você precisa jogar videogame? Se questiona isso. Eu não tô dizendo que, não, totalmente, não precisa. Pode ser que seja um compromisso teu, pode ser que você seja um competidor de videogame, sei lá, vai ter um campeonato, que aí vai entrar um cara do Japão, um cara da Austrália, um cara da Europa, um cara da África, e naquele momento, naquele horário, você tem que estar presente também, você tem que estar online para jogar, enfim, sei lá, eu tô chutando, eu não manjo muito disso aí. Meu negócio é mais filosofia e dar essas dicas para você, entendeu? Para você mesmo pensar, você raciocinar e você perceber que certas coisas que você justifica para si mesmo, ou mesmo para as pessoas próximas que te cobram alguma coisa, saíram da tua própria imaginação. Vamos voltar para o Thomas Hobbes. O homem é o lobo do próprio homem. Na época ele quis dizer as atrocidades que o homem é capaz de cometer com a espécie dele. E eu prolonguei esse pensamento para focar, para a gente pensar, direcionar o nosso pensamento para as desculpas que nós mesmos nos damos, para os pretextos que nós mesmos usamos para justificar a nossa procrastinação, para justificar o nosso adiamento, de exercer tarefas importantes, de exercer tarefas que vão nos projetar, importantes, que vão nos projetar para um nível
mais avançado ou de consciência ou de ciência mesmo, de conhecimento, né, de estudo. Outra coisa, gente, muito importante, quando vocês estiverem realizando uma tarefa, não vacilem na reta final. Exemplo. Eu já estou quase terminando, agora eu vou tomar um café e agora eu vou descansar um pouquinho. É nessa hora que a resistência, que o teu inimigo interior, chamado resistência, vai te impedir de voltar e terminar. Faltava assim 2 páginas, você já leu 22, né? Faltavam 2 páginas para você ler, resumir e apresentar aquele trabalho. Pronto, você vai tomar um café, aí de lá você já vai falar no telefone, vai tocar teu alarme, que você precisa fazer alguma outra coisa, inútil também, não é uma coisa assim urgente naquele momento. Enfim, esse exemplo foi ridículo, porque se toca o alarme é porque você tem que lembrar de alguma coisa naquele momento. Então, tira ele do nosso hall de exemplos. Mas naquele momento você vai tomar um café, depois do café você fala, não, eu vou ver um pouquinho só da sessão da tarde. E depois você fala, não, já que eu vi a sessão da tarde, agora eu vou jogar um pouco de videogame. E aquelas 2 páginas lá, pronta. Você estava com o raciocínio na beira de terminar aquilo. Na verdade, você vai ler aquelas páginas em algumas linhas que você escrever e memorizar ou estudar. Enfim, você termina o teu trabalho. É na reta final que a resistência criada por nós mesmos vem com mais força. Vai te impedir de terminar aquele projeto, aquela tarefa que você precisa terminar naquele momento. Gente, só para finalizar esse assunto de como evitar a procrastinação e assim, admitir a essência da procrastinação, isso aí é uma sugestão para a gente refletir, né? Para que vocês reflitam, assim como eu reflito sempre. Eu sou muito bom em procrastinar, gente. Eu não estou dizendo que, não, professor, sabe a receitinha para não procrastinar. Não, eu sou perito em procrastinar. Eu sou perito em adiar, às vezes, as coisas que eu tenho para fazer. Porque, né, é próprio do ser humano. Como eu disse, é uma batalha primordial nossa. Vem da nossa essência, vem do início da nossa existência enquanto seres pensantes, entendeu? A própria cabeça engana a gente. Nós nos enganamos. Pessoal, mesmo que nós não tenhamos uma tarefa, mesmo que nós não tenhamos uma atividade para realizar nesse momento, o simples fato de nós permanecermos em silêncio, ouvindo o nosso pensamento, conversando conosco mesmo, admitindo as nossas necessidades, pensando na nossa própria vida em silêncio, o momento de estarmos a sós conosco mesmo, já é um momento que poucas consciências vão aguentar, porque nesse momento a gente vai enxergar algumas prisões, algumas celas que aprisionam, né? Que nos aprisionam, como por exemplo a moda. Nesse momento nós vamos enxergar algumas coisas que nós não precisávamos ter feito, alguns itens que nós não precisávamos ter comprado, algumas saídas de casa que nós não precisávamos ter feito, algumas discussões que nós não precisávamos ter levado a cabo, né? Levado ao confronto realmente, ao diálogo ou à briga, enfim. Então, este momento de silêncio, esse momento de diálogo conosco mesmo, também é muito evitado pela resistência, também é muito evitado por nós. Vou dar um exemplo. Nós acabamos de chegar da escola, conversamos pra caramba na aula, que eu sei, porque eu dou aula presencial também. Vocês conversam pra chuchu. E quando a gente chega em casa, em vez de ficar quietinho, não tem ninguém em casa, vamos aproveitar para meditar um pouquinho, para nos concentrarmos um pouco, né, na nossa própria vida. Não, naquele momento a gente vai no telefone, vamos ligar para fulano, vamos conversar com fulano. A gente acabou de conversar com fulano, alguém liga pra gente
Ô, vamos sair, vamos comer pipoca na praça? Vamos. Você pega e sai para comer pipoca na praça. E aquilo, tudo bem, comer pipoca na praça é muito show de bola, eu adoro. Só que assim, era um momento que você podia ter ficado em silêncio, em contato, em conversa com você mesmo, certo? Eu não sei, gente, se eu acabei incomodando ou se eu levantei algumas questões interessantes. Eu espero ter levantado questões interessantes. Eu espero que vocês aproveitem essas coisas que nós conversamos hoje para, de repente, melhorar alguma coisa na vida de vocês. Todos os itens que eu estou trazendo para vocês têm o objetivo de facilitar a nossa escolha profissional, que será o terceiro pilar do nosso projeto de vida, do nosso programa de projeto de vida. Então, nesse momento, quando eu falei de procrastinação, quando eu falei de pretextos e desculpas que nós mesmos nos damos, é um momento de reflexão, é um momento de pararmos para pensar naquilo que nós poderíamos ter feito, já poderíamos ter feito e no final acabamos adiando, e de algumas outras coisas que nós acabamos esquecendo, botando ali na gavetinha, embaixo do tapete. Por quê? Porque nós procrastinamos na hora, não era uma coisa assim urgente, mas era uma coisa que nós precisávamos ter. Eu estou vendo aqui a câmera, né, o meu deslocamento, o que causa. Mas eram coisas, eram atividades que nós deveríamos ter feito para melhorar o nosso entendimento a respeito de algum assunto. Eram atividades que nós poderíamos ter feito para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa participação na sociedade, como um projeto beneficente, uma caridade. Dá trabalho. A gente poderia ter ido conversar com alguém que precisa conversar. Nós poderíamos ter visitado você está fazendo o joguinho da Poliana? Não, não é bem assim. Para pensar. Algumas coisas que nós poderíamos ter feito de melhores, que nós poderíamos ter melhorado a nós mesmos, que nós não fizemos, deixamos de fazer por pura procrastinação, por ouvir as nossas próprias desculpas e pretextos. Gente, uns ótimos estudos, ótimas reflexões para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.